pessoal, sou a chefe Evelise Fraga, estou aqui no canal da Colibri Festas para preparar uma receita deliciosa para vocês. Hoje nós estamos com uma dica super incrível de um brownie que vai fazer parte de um kit para o fondue do Dia dos Namorados. Isso mesmo, está chegando e você vai ter essa oportunidade de fazer um kit maravilhoso para o seu amor. Então vamos para a receita? Vamos começar com a massa do brownie, que é super prática. Você vai fazer numa vasilha, não precisa nem de batedeira, de liquidificador, de nada. É super prático mesmo, dá pra fazer em casa. E aqui eu já estou com todos os ingredientes separados, nas quantidades certinhas que estão aqui na descrição do vídeo. Não se preocupe, que tá tudo anotadinho. E vamos começar a usar esses ingredientes. Ah, e a propósito, todos os ingredientes você encontra nas lojas Colibri e também no site da Colibri Festas, que tem aqui o link também para vocês, tá bom? Aqui eu vou começar derretendo o nosso chocolate. Eu estou usando chocolate em gotas, mas pode ser de barra, que você pique pequenininho, não precisa ser ralado, é só picadinho, numa vasilha bem seca, para poder o chocolate não empelotar. E também um pouco de manteiga sem sal, que já está em temperatura ambiente, para acelerar o processo. Não é legal usar ela gelada. Primeiro nós vamos derreter esse chocolate já junto com a manteiga, para agilizar a nossa vida, né? Então eu vou colocar aqui numa vasilha, que possa ir ao micro-ondas. Tá? Essa vasilha também vocês encontram na Colibri. Então, gente, é muito prático, né? Tem tudo lá. Você já sai com o seu brownie prontinho. E aqui, colocando o chocolate primeiro. E também a manteiga, a gente utiliza uma espátula. Eu gosto muito dessas aqui, que a gente chama de pão duro, né? Mas é uma espátula de silicone, que você pode utilizar para raspar os seus produtos. E aqui a gente vai levar para o micro-ondas, mais ou menos uns 30 segundinhos. Somente para derreter, não é para poder ficar num ponto ou outro, não. É mesmo só para derreter. Vamos lá. E aí, depois dos 30 segundos, a gente vai dar uma misturada para ver se foi suficiente. Aqui já se passaram 30 segundos. Por enquanto, só a manteiga que derreteu mais, né? E as bolinhas de chocolate ainda estão um pouco inteiras ainda, né? Mas já começou a derreter. Por isso que precisa mexer. Não pode só colocando, né? E colocando mais, senão você vai queimar o seu chocolate e também a manteiga, né? Mas só o calorzinho aqui, às vezes já é suficiente, não precisa colocar mais no micro-ondas. Vamos, além de misturar, você pode dar essas amassadinhas, né? Com a espátula. Mas aqui, creio que uns 5 ou 10 segundinhos no máximo já vão ser suficientes para terminar aqui de derreter. Tá quase, mas temos ainda alguns pedacinhos, ó, de chocolate. Então, só mais um pouquinho. Vou botar uns 5 segundinhos. O chocolate não é algo pra gente ficar esquentando demais, né? Então, porque ele pode queimar. Agora sim. Só terminar de derreter. E aqui nós estamos utilizando o meio amargo, porque o brownie é aquele bolinho mais úmido, bem molhadinho, que tem essa característica não tão doce, né, gente? Então, o meio amargo, nesse caso, vai ficar melhor. Pronto. Aí eu vou deixar aqui de ladinho, enquanto está quentinho, para poder não colocar ovos em cima de um chocolate meio quente, senão vai virar quase um omelete doce aí, né, gente? Então, vamos deixar esfriar um pouquinho, mas rapidinho esfria, para conseguir utilizar essa mistura de chocolate e manteiga. E aqui, gente, faltou uma dica muito legal, que é mostrar para vocês qual chocolate que eu usei. Eu usei esse daqui da Cical, que vem nessa embalagem de 1 kg, mas tem de 2 kg também, já nessas gotinhas. Ele é muito prático e você também encontra na Colibri, tá, gente? Enquanto o nosso chocolate com manteiga vai esfriando, vamos continuar a receita aqui colocando o açúcar. Aqui eu tenho açúcar refinado, que já está pesadinho, tá? Vou utilizar aqui este bowl, né? Essa vasilha grande, tá? E também os ovos inteiros, né? Clara com gema juntos. E aqui eu posso utilizar um que a gente chama de fouet, que é esse batedor de arame, para não precisar pegar uma batedeira. Se você quiser, pode usar a batedeira, mas na velocidade baixa, não pode ficar muito aerado. Aqui eu vou misturar até quando? Até eu sentir que esse açúcar começou a dissolver, não está mais tão arranhando na vasilha, né? E vai clarear um pouquinho essa mistura. Então, se você não quiser fazer um exercício de braço, pode usar a batedeira, mas use uma batedeira na velocidade baixa, ok? Vamos já fazer exercício, gente. Aqui, olha, já está começando a dissolver o açúcar e mudando de textura. É muito rápido. A receita que eu coloquei para vocês é uma receita pequena, porque a gente não precisa de um brownie grande, mas se você quiser fazer várias receitas juntas, pode também. Então, mais ou menos, se eu colocasse um tempo, poderia ser 1 minutinho misturando isso aqui. E vejam como que muda a textura, olha. Ele tem uma textura mais clarinha
e o açúcar já não tá aquela areia, né, parecendo muito no fundo. Então já está bom de misturar, não precisa crescer igual quando você faz bolo em batedeira, tá? Nessa hora, a gente vai pegar a mistura de manteiga com chocolate derretidos, e aqui colocar nos nossos ovos com açúcar. E simplesmente mexer, não tem que dar ponto aqui, tá? Só juntar, na verdade, né? E seguir com os próximos ingredientes que são os secos, ok? Quais são os ingredientes secos? Temos aqui farinha de trigo, um pouquinho de sal e cacau em pó. E a propósito, vou até mostrar que a gente também tem essa opção, que não é 100%, ela é uma opção de chocolate em pó, 70% cacau, que é o que eu estou utilizando, que também vende lá na Colibri, que eu vou usar para vocês verem que tem a opção de usar também o de 70%. Se você quiser o 100% mesmo, zero açúcar, pode. E tem esse que é um pouquinho menos amargo. Aí vai muito de paladar. Você pode usar tanto 100% quanto 70% cacau. Quando a gente fala 100% é porque não tem açúcar nenhum. O 70% ele tem só um pouquinho de açúcar, mas não é um chocolate em pó muito doce, né? Que às vezes tem 30 e poucos por cento, aí já bem mais doce. Pro brownie ou eu uso 100% ou eu uso 70%, ok? Então aqui nós temos tanto o cacau quanto a farinha. Eu já posso colocar tudo na mesma vasilha e o sal. E vou peneirar aqui em cima dessa nossa mistura. A gente usa uma peneira fininha. Vou pegar aqui. Antes de peneirar os secos, é bom sempre mexer para virar um pó só, né? Que aí entra tudo já bem distribuído. E na hora de peneirar, não coloca tudo de uma vez, tá? Sempre coloque aos poucos, né? As colheradas. Opa! Porque aí vai ser muito mais fácil de você distribuir esses secos na sua mistura. Isso é uma dica para qualquer tipo de massa, né? De bolo também, não só do brownie. Toda vez que você incorpora os secos, não coloque todos os secos de uma vez. E aí com o próprio fouet você continua mexendo. Cuidado nessa hora para não mexer muito forte, senão vai voar tudo fora, né, da vasilha. E aqui é mesmo só para agregar, não é para dar ponto, de batimento forte, não. É só mesmo, ó, juntou. Parou de bater, de misturar, né? E aí aqui eu vou colocar esse restante de pós, que tá pouco agora, não precisa mais da colher. E juntou. Se estiver fazendo uma receita maior, aí você usa uma peneirinha maiorzinha, né? Pronto. Só juntar e a sua massa de brownie estará pronta. Para quem gosta de castanhas, né, como nozes, avelãs torradas, pistache, esse seria um momento de, no final, você agregar essas castanhas picadinhas. Mas pode fazer, para essa receita nossa, o brownie mais simples, sem castanhas, porque aí você vai agradar a maioria. Mas se o seu cliente quiser, você pode oferecer essa opção. E aí, olha, a massa já está prontinha. Com a nossa massa do brownie já pronta, acabei de fazer, ela não tem fermento, então não se preocupe em correr, que o fermento vai começar a agir aqui, né? Às vezes o pessoal fica preocupado em levar logo pro forno. Às vezes, quando eu tô precisando esperar um pouquinho, vou fazer alguma coisa, eu até coloco a massa um pouquinho na geladeira, tampadinha, ela pode esperar alguns minutinhos e depois ir pro seu forno. O nosso forno já está pré-aquecido a 180 graus, um forno normal de casa mesmo você pode assar. E aqui eu tenho uma assadeirinha, mais ou menos no tamanho de 20 centímetros por 10, mas pode ser de outros formatos. Eu vou colocar umas dicas para vocês aqui na descrição do tamanho que você pode usar de forma. Na Colibri também tem as forminhas, tá, gente? Eu tenho o kit completo. E aqui eu gosto de utilizar um papel manteiga. Como a minha forma ela é retangular, ou se fosse quadrada, tem as quinas, né? Então, às vezes é mais difícil de tirar sem quebrar o seu brownie, só untando. Então, eu gosto de pegar um pedacinho de papel manteiga, só do comprimento aqui, o tamanho, né? E ele sobe dos dois lados um pedacinho. E aí, se quiser botar o outro do outro lado, pode. Mas aqui, eu simplesmente depois vou retirar o brownie com uma faquinha. Só esfregar aqui e ele solta com papel e tudo. Então, é fácil de retirar e dá menos trabalho para vocês depois ficarem esperando esfriar, né? Para poder tirar o brownie. Então fica aquela preocupação, né, que vai quebrar. E aqui eu vou simplesmente, então, só colocar, sem passar nada no papel, essa massa, tá? Então aqui a massa vai toda. Vocês também podem assar em forminhas menores, vários, né? Fazer unitário, forminhas mais decoradinhas, aí vai de gosto. No nosso caso, a gente vai cortar os pedacinhos de brownie, né? Então eu acho mais fácil fazer na forma com retinha, né? Retangular ou quadrada que você tiver. E aqui já foi a massa. Eu vou só espalhar, ó,
Ela ocupa mais ou menos a metade da forma. E o brownie não é algo que cresce tanta altura, né? Quem já comeu um brownie, se não comeu ainda, você vai experimentar fazer aí na sua casa e depois contar pra gente, marcar a Colibri pra saber se é gostoso mesmo, hein? E aqui você vai ver que não é uma textura de bolo de chocolate, é uma massinha mais úmida, característica do brownie mesmo. E eu vou tentar mostrar pra vocês ela assada de pertinho pra vocês conseguirem aí na tela tentar sentir a textura. Porque eu acho que você vai ter que fazer para poder ter certeza, né não? E aqui a gente já espalhou bem e é só levar para assar por mais ou menos 25 minutos no forno 180 graus. Bom, pessoal, agora vamos para uma parte muito gostosa, que é esse ganache que eu vou ensinar para vocês, uma proporção coringa, que depois vocês podem aproveitar para outras ocasiões. Eu tenho chocolate branco e chocolate meio amargo. Vamos por partes. Aqui o chocolate branco ainda não está derretido, é esse de gota aqui. Vou até colocar a embalagem para vocês. Ele está até aberto aqui, ó. Vem com as gotinhas, todas soltinhas assim, que vocês também encontram lá na Colibri. E esse também é de 1 kg e tem o pacote de 2 kg. Esse é da Cical. Então vamos derreter nosso chocolate branco primeiro e depois juntar um pouquinho de creme de leite. Vamos lá no micro-ondas. Bom, gente, nosso chocolate branco já ficou ali no micro-ondas 30 segundos, mas ainda não é suficiente para derreter. Porém, eu preciso parar, ó, porque no fundo começa a virar uma pasta, né? Essa massinha. Então, eu preciso rodar aqui, ó, trazer tudo que está no fundo para cima, para aí sim eu colocar mais no micro-ondas, senão uma parte vai esquentar mais que a outra. Então, eu vou colocar mais 30 segundos e a gente já mexe de novo. Agora já se passaram mais 30 segundos. E só de mexer ele vai terminar de derreter as últimas bolinhas, ó. Tá quase todo derretido. E tem que tomar um pouco mais de cuidado com o chocolate branco, porque ele derrete primeiro do que os chocolates mais escuros, né? Devido a ele não ter massa de cacau, ele só tem manteiga de cacau, ele é mais sensível ao calor. Mas se você for de pouquinho em pouquinho no micro-ondas ou no banho-maria também, bem suave, ele não vai queimar. E aí, estando assim, ó, bem fluido, já está pronto para receber o creme de leite. E aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite. Vou até mostrar que eu usei para vocês. Eu estou usando essa daqui da Itambé e vocês encontram também na Colibri, tá? Esse aqui é de 17% de gordura. Temos aqui o chocolate então já derretido, o creme de leite em temperatura ambiente. A gente vai colocar tudo aqui. A proporção do chocolate branco, vocês vão reparar lá na legenda que ela é um pouquinho maior, né? Mais chocolate do que quando é com chocolate escuro. Porque o chocolate branco, realmente, ele fica mais molinho. Se eu colocar a mesma quantidade, tanto chocolate meio amargo quanto chocolate branco, quando eu misturo com creme de leite, né, para fazer o ganache, eu tenho que dar uma alterada nessas proporções. Eu não posso colocar sempre as mesmas quantidades mudando os chocolates. Então, a gente já colocou para vocês a proporção correta de creme e chocolate, para que vocês consigam o ponto certinho aí em casa também. Então, aqui, como é pouco, eu não estou fazendo uma quantidade muito grande, eu vou misturar com a espátula mesmo. Então, só misturou. Até sumir, né, todo o creme aqui. É sempre assim, ó, mexe no meio, mexe em volta. Mexe no meio, mexe em volta. Para que o que vai indo pro lado, venha pro meio de novo, né? Porque às vezes o pessoal mexe as coisas só no meio. Aí sabe o que acontece às vezes? Ele empelota, que a gente chama, né? Fica todo grosso e você não consegue mexer. E aí, ó, fica esse creme lindo. E está pronto o ganache branco. Depois disso, a gente pode agora fazer o preto para mostrar para vocês. Aqui já tem o chocolate que eu já deixei derretido, porque é o mesmo processo do branco, tá? Só que a proporção é um pouquinho menos de chocolate. E vou colocar a caixinha de creme de leite aqui também. Só jogar ele todinho aqui. Uma coisa que é legal vocês anotarem aí de dica extra, todo o creme de leite, quando ele sai da caixinha, por mais que ele seja homogeneizado, né? Aquele nome lá, o HT, né? Que ele tem a homogeneização, nome bonito, né, gente? Ele fica parado na prateleira, então às vezes ele dá uma sorada, fica um pouquinho do soro, um pouquinho ainda querendo separar, por mais que a gente ache que não tem soro, ainda tem um pouquinho. Então é bom mexer ou sacudir a caixinha antes de você utilizar nas receitas. E aqui a mesma coisa, vou mexer bem. E assim que estiver bem misturado, a gente já pode utilizar na montagem do nosso fondue. Aqui eu fiz com chocolate meio amargo. Mas para quem gosta mais docinho, pode ser o ao leite também. Prontinho, ó. Só para dar água na boca, né, gente? E agora chegou aquela parte que estava todo mundo esperando, a montagem da nossa caixa linda de fondue com brownies. Gente, essa dica aqui
É assim, dica de milhões, porque daqui vocês podem criar muita coisa legal. Eu tenho aqui uma embalagem linda de coração, olha só que linda, com 5 divisões, tá? E aí vocês vão escolher aonde vocês querem colocar, vou dar uma sugestão, mas é muito legal porque tem a tampa, né, direitinho aqui, veda bem. E aí depois a gente vai terminar com laço, dar outras dicas de embalagens para vocês. Mas essa embalagem ela é de acrílico, bem durinha, então a pessoa pode aproveitar depois para guardar bijuterias, joias, né, até coisas de maquiagem. Então o amor aí da sua vida ou do amor do seu cliente vai adorar essa dica. Então vamos lá, como que eu vou colocar aqui esses itens, né, que a gente preparou? Primeiro eu vou colocar o nosso marshmallow, que até a propósito, né, já vou mostrar a embalagem, é esse aqui, ó, que tem lá na Colibri, que se chama Camping, porque é aquele marshmallow bem clássico. Quem já assistiu filmes aí que tem aqueles marshmallows, então ele é bem bonitinho, bem neutro, então vai combinar bem. Nós vamos usar também morangos, tá? Você já coloca o seu morango lavadinho, higienizado, não precisa tirar a folhinha para não ficar chorando água, né? A pessoa quando for consumir, ela retira. Então já coloca ele higienizado. Os nossos brownies, ó, que já foram cortados, e os nossos ganaches, tanto o branco quanto o preto, tá? Eu vou utilizar tudo isso. Aí, então, vamos começar com o morango. No meio, eu vou colocar os nossos morangos, porque dá aquele destaque de cor, né? Então, aqui, ó, eu posso colocar e depois vou analisando, né, o posicionamento. E além de lavados, você deixa eles bem secos, tá, gente? Coloca eles, seca com papelzinho, né, toalha, para deixar bem sequinho. Vou colocar isso aqui pra frente, para poder ficar, né, visualmente melhor para vocês. E aqui, depende do tamanho do morango que você vai usar, vai caber mais morango. Aí você define a quantidade de acordo com o seu gosto. E aqui, a gente coloca o brownie, tá? Vamos colocar o brownie. Vamos colocar aqui um pouquinho do creme e aqui um pouquinho do creme também. Então, podemos colocar o brownie aqui. Aí você pode ir encaixando. Pode botar de ladinho, aí vai de gosto, tá? Não dá pra colocar muito cheio, porque depois não vai fechar, né? Aqui eu posso colocar o ganache, desse lado aqui. Vou colocar o ganache branco. Tentação, hein, gente, essa hora? Alguém querendo comer a tela? Você pode colocar aqui, deixando sobrar, né, um pedacinho. Até aqui, eu lembrei agora, nós temos que talvez colocar só 3 morangos, né, gente? Temos a tampa, então esse morango, como tá um morangão, a gente não vai conseguir botar muitos. Mas com a tampa, só se você colocar sem a tampa e embalasse com papel celofane. Aí talvez caberia. O preto aqui. E é legal porque se a pessoa não quiser consumir tudo de uma vez, ela tampa e leva para a geladeira. Depois pode esquentar um pouquinho no micro-ondas, né? Os cremes para não ficar firminho, né? Na geladeira eles dão uma firmadinha. E os marshmallows também. E aí coloca assim um pouquinho uns para cima, outros para baixo, para não ficar estranho, né? Muito alinhadão, mas aí vai de gosto. Vamos ver se cabe mais um. Acho que já deu aqui, se eu colocar nessa posição. Pronto. E aqui, para colocar mais, eu teria que deixar sem a tampa. Então, para mim, essa quantidade já está ideal para a gente conseguir fechar a nossa tampinha. E aqui temos o nosso kit fondue para o Dia dos Namorados, prontinho, embalado, todo fofo aqui no laço vermelho, né, para ficar bem romântico. E eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem esse vídeo para todo mundo. Sigam a gente nas redes sociais. E aqui embaixo você também tem um link onde você acessa todos os produtos no site que eu utilizei aqui na receita. Então, se inscreva no canal, não perca todas as receitas e dicas que ainda vem por aí. Espero vocês nos próximos e tchau, tchau!